O Sobrado de Sombras. O caso da família Silveira. Na década de 1960, Salvador, capital da Bahia, ainda mantinha em seu ar o peso de uma cidade que se expandia com o calor e o movimento das ruas. Era uma época marcada pela simplicidade da vida na periferia, onde as pessoas tentavam se ajustar aos desafios da vida cotidiana. E foi nesse cenário que a família de Raimundo, um policial rodoviário na ativa, se mudou para uma casa grande e imponente, um sobrado que se erguia orgulhosamente no bairro afastado, longe dos centros movimentados da cidade. Raimundo passava boa parte do tempo longe de casa, percorrendo as estradas por dias a fio. Era um homem dedicado ao trabalho, mas quando estava em casa, se tornava o centro da vida de sua família. Sua esposa, Lindu, trabalhava como costureira, e suas filhas, Bernadette, Rita, Rose e Belquice, viviam na adolescência, num misto de inocência e rebeldia. A casa, com seus 3 quartos e uma cozinha separada da estrutura principal, parecia um lugar acolhedor. Lindu usava um dos quartos como ateliê de costura, onde passava horas trabalhando, enquanto as meninas se divertiam, estudavam ou brigavam por coisas pequenas e bobas. Mas com o passar dos dias, algo estranho começou a acontecer. Tudo começou com pequenas coisas. As luzes da casa se acendiam e apagavam sem explicação. Portas que antes estavam fechadas, de repente, se abriam sozinhas. E a cozinha, separada da casa, ao fundo do terreno, tinha sons que pareciam vir do além. Panelas caíam, pratos se quebravam, e quando Lindu corria para ver o que acontecia, não havia nada fora do lugar. Apenas o brilho suave da luz do luar refletindo em suas paredes. Nem um gato, nem um animal para justificar o barulho. O sentimento de que alguém estava sempre ali, observando, tomava conta delas. E foi em uma dessas noites, quando Lindu estava costurando em seu ateliê, que ela ouviu algo estranho, o som de passos no telhado. Mas ao sair para olhar, não havia ninguém. O vento balançava as folhas, mas o ar estava pesado, como se algo estivesse se escondendo no escuro. Quando Raimundo voltou de uma de suas viagens, ele ficou sabendo dos episódios estranhos pela esposa. Mas ele, cético e endurecido pelos anos de trabalho nas estradas, não acreditou naquilo. Achou que as meninas estavam exagerando, ou talvez até tentando chamar sua atenção de maneira boba. Até que um dia, os vizinhos, um casal mais velho que morava na casa ao lado, entraram na casa em busca de ajuda. Achavam que havia ladrões na casa, pois os sons durante a noite eram de outro mundo. Raimundo, furioso, os acusou de querer invadir sua casa e disse que as filhas estavam procurando por homens para chamar atenção. Mas a situação piorou. Uma noite, quando estava deitado no quarto, Raimundo ouviu novamente os passos. Dessa vez, mais pesados, mais altos, como se alguém estivesse andando sobre o telhado de seu quarto. O som ecoava, se aproximando lentamente até que, com um estrondo, parecia cair sobre o quarto. Ele pulou da cama, assustado, e pegou sua arma apontando para o teto. O medo estava em seu corpo, mas a raiva o fazia agir. Ele atirou 3 vezes com precisão, mas quando a poeira assentou, não havia nada ali. Nada além do silêncio absoluto e a sensação de algo grotesco pairando no ar. Na manhã seguinte, Raimundo estava pálido. O medo que ele sentiu era palpável, mas ele ainda não acreditava completamente no sobrenatural. O que o deixava mais perturbado era o fato de que sua própria mente não conseguia entender o que estava acontecendo. Algo estava ali, mas o quê? Com o passar dos dias, os fenômenos na casa começaram a se intensificar. A luz da cozinha piscava cada vez mais rápido. As meninas ouviam vozes mais claramente e, em algumas noites, viam figuras de pessoas que pareciam passear pelos corredores. Mas ninguém mais falava sobre isso. As conversas eram silenciosas e todos evitavam o tema. O terror estava entranhado nas paredes da casa. Foi então que, em uma tarde de folga,
Raimundo decidiu investigar a história da casa. Ao conversar com alguns vizinhos mais antigos, ele ouviu sussurros e rumores sobre a casa que antes pertencera a outra família. A família anterior, os Vasconcelos, havia perdido filhos em tragédias terríveis. Alguns diziam que um dos filhos morreu de forma misteriosa no andar superior. Outros falavam sobre um acidente envolvendo a morte de uma criança na cozinha. Mas o detalhe mais perturbador que Raimundo ouviu foi sobre os sepultamentos no quintal. A casa, segundo os relatos, havia sido construída sobre um cemitério improvisado, onde os Vasconcelos haviam enterrado membros da família ao longo dos anos. A ideia de manter as almas próximas era um pensamento comum na época, mas ninguém tinha certeza do que realmente acontecera com aquelas almas. Com o passar dos dias, Raimundo não conseguia mais negar o que estava acontecendo. O medo, que antes parecia uma mera superstição, agora tomava forma concreta dentro de sua casa. O peso no ar era quase tangível, e ele sabia que algo estava se aproximando. Não era mais apenas um barulho aqui ou ali. Era algo mais, algo maligno que o observava, que o caçava. A verdade não podia mais ser ignorada. Naquela noite, depois de ouvir as histórias aterradoras dos vizinhos e descobrir o que havia ocorrido com a antiga família Vasconcelos, Raimundo decidiu que não queria mais saber daquilo. As imagens das figuras sombrias e dos corpos enterrados no quintal martelavam sua mente, e algo dentro dele finalmente se rompeu. Ele, junto com Lindu e as meninas, começou a preparar a mudança. A casa já não era mais segura. Estava viva, mas não de uma maneira que eles pudessem controlar. Os sons do telhado, dos passos invisíveis, das portas que se abriam sozinhas, aumentaram conforme a noite se aproximava. Era como se a casa estivesse pedindo, implorando para que eles ficassem. Mas Raimundo sabia que, se não partissem logo, ele e sua família seriam consumidos pelaquilo. O olhar vazio das figuras que ele viu no quintal parecia acompanhá-lo a cada movimento. Ao final da tarde, a mudança estava pronta. A casa estava imensa e silenciosa, com as luzes apagadas e o ar pesado. O silêncio era assustador, um silêncio profundo, como se algo estivesse esperando por algo ou alguém. Raimundo, você tem certeza disso? Lindu perguntou, sua voz tremendo enquanto ela olhava pela última vez para a sala que antes fora o ateliê de costura. A casa agora parecia uma sombra do que fora. As paredes, que um dia haviam sido cheias de risos e movimento, agora estavam vazias, como uma caverna que se prepara para engolir tudo que se aproxima. É melhor assim. Raimundo disse, o rosto marcado pela decisão, mas também pela exaustão. Essa casa não é mais nossa. Nunca foi. E assim, eles saíram, levando consigo apenas as roupas e os objetos mais pessoais. A casa ficou para trás, observando-os com olhos invisíveis. Mas, à medida que o carro de Raimundo se afastava, algo mudou dentro da casa. Algo que nunca poderia ser explicado. A energia nas paredes, que antes parecia pesada, começou a se mover. Lentamente, uma sensação de silêncio absoluto tomou conta, como se a casa estivesse finalmente se preparando para uma nova história. Ela estava vazia, mas não por muito tempo. Do lado de fora, o céu começava a escurecer, e a lua cheia iluminava o sobrado com um brilho sinistro. Lá dentro, as sombras se alongaram pelas paredes e o eco de passos invisíveis começou novamente. A casa estava esperando. Ela sabia que logo uma nova família viria, e com ela mais almas para alimentar sua sede insaciável. Os ventos sopraram pesados naquela noite, e as folhas no quintal, onde as figuras sombrias haviam sido vistas, começaram a se mover, como se algo estivesse despertando, como se algo tivesse acordado da escuridão. As luzes da casa, que estavam apagadas, começaram a piscar, com um ritmo irregular, como se o lugar estivesse chamando, tentando atraí-los. E então,
o silêncio. O último som da porta batendo atrás da família de Raimundo foi como um estalo de madeira, ecoando nas profundezas da casa. A casa estava vazia, mas para quem estava ouvindo, parecia que ela ainda respirava. A espera tinha começado. Nas sombras do telhado, uma silhueta se movia, e os passos ecoaram mais uma vez, mais pesados, mais fortes. Os ventos carregavam algo mais agora, algo muito mais antigo, algo que estava à espreita. A casa, que um dia acolhera vidas, agora se preparava para engolir outra família, outra história. E assim, ela aguardava pacientemente, como uma fera na escuridão, até que uma nova vítima cruzasse seu caminho. Porque a casa, como o tempo, nunca esquece. Ela sabia exatamente o que queria. Ela queria mais almas, mais vidas, mais medo. E, em algum lugar lá fora, alguém, talvez em busca de uma nova vida, acabaria cruzando seu caminho. E o ciclo se repetiria, implacável. A casa estava viva. Curtiu essa história arrepiante? Siga o perfil, curta, comente e compartilhe para espalhar esse mistério.